sentindo cheirinho de gol. Lá vai Conca, levantou, botou na área, Gu testou. Olha o gol! De todo o Brasil, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral e hoje você já viu pela abertura épica aí, nós vamos falar sobre a Copa Sul-Americana de 2009 e sobre o Campeonato Brasileiro de 2009, aquela arrancada espetacular do Fluminense que nunca se viu uma igual e nunca se verá uma igual. Olha aí só a quantidade de pessoas que pediu esse Sessão Memória aqui sobre a arrancada de 2009. Então, se você tem uma sugestão, coloque aqui nos comentários que eu tô sempre de olho e vou fazer. Pode ser um campeonato, pode ser um jogador, uma época, né, igual a esse aqui, uma arrancada que não vai falar do campeonato inteiro. Você decide, coloca aí nos comentários que eu tô de olho e o Sessão Memória do mês que vem pode ser sobre uma indicação sua. Você sabe que esse vídeo deu um trabalhão, porque você me segue nas redes sociais, sabe há quanto tempo eu tô falando dele aqui, e você sabe que eu mereço um like por causa disso, eu mereço uma inscrição, eu mereço o seu apoio. Então aperta aqui embaixo no like, aperta no compartilhar também, aperta aí, divulga nos seus grupos de WhatsApp, na sua página no Twitter, na sua conta no Twitter, no seu Instagram e etc. Divulga bastante que vai dar uma moral tanto pro Fluminense quanto pro canal, beleza? E pra você que tá assistindo aí o Sessão Memória, pode dar uma olhada aqui no quadro do Raiz Tricolor, na caneca do Raiz Tricolor, corre lá no meu Instagram, os links estão aqui nos comentários, estão aqui na descrição do vídeo também, e você vai lá e me dá essa moral. O quadro tá saindo a R$25 e a caneca também é R$25, mas levando os dois, você compra por R$40 os dois. Promoção sensacional. Se você curte meu trabalho aqui no canal, você vai me dar essa moral e vai comprar tanto a caneca quanto o quadro, beleza? Vambora agora aí, continua vendo esse Sessão Memória que tá top! Dia 4 de outubro de 2009, 8h30 da noite, e o cenário era o seguinte. O Fluminense era o lanterna da competição, tinha acabado de perder o clássico pro Flamengo por 2-0, tinha 21 pontos em 27 jogos, um saldo de menos 19 e o pior ataque da competição. Só pra ter a noção do buraco que tava, o Santo André, que era o primeiro time fora do Z4, tinha 7 pontos a mais que o Fluminense. E só pra ficar registrado, grava a escalação desse Fla-Flu pra você comparar com a última escalação desse vídeo, porque é muito importante essas mudanças que foram feitas. Rafael no gol, Rui Cabeção na lateral direita, na zaga Luiz Alberto e Digão e na lateral esquerda Dieguinho. No meio-campo, Fabinho, Diguinho, Fábio Neves e Conca. No ataque, Alan e Adeilson. Esse era o time treinado por Cuca. Na rodada seguinte, a 28ª rodada, o Fluminense enfrentava o Corinthians no Maracanã e assim, já tava naquele clima de velório, praticamente rebaixado, a torcida já tava largando. E se não bastasse isso tudo para atrapalhar o Fluminense, um cidadão lá na praia de Ipanema diz que viu o Fred, que tava machucado desde julho, não tava jogando, tava com a lesão, e esse cidadão disse que viu o Fred surfando. E isso no dia do Fla-Flu que a gente tinha perdido e na véspera do jogo contra o Corinthians que ele também não jogaria por contusão. E isso foi o estopim para a torcida se irar completamente. Menos de 10 mil pessoas estiveram no Maracanã naquela quarta-feira contra o Corinthians e até se iludiram com o gol de Alan logo aos 4 minutos de jogo. Mas Dentinho empatou a partida ainda no primeiro tempo e no resto do jogo o que se viu era uma partida morna, sem muitas emoções e nem pressão de nenhum dos dois lados. Empate em casa e o Fluminense continuava enterrado na lanterna do campeonato e ainda por cima, nessa rodada, aumentou a diferença pro primeiro ali fora do Z4 para 8 pontos. Após o empate contra o Corinthians, o Fluminense foi até São Paulo para enfrentar o Santo André, que também estava disputando ali o clima de rebaixamento. E a grande novidade para essa partida era a volta de Fred. Com a torcida ainda muito irada com o camisa 9, o Fluminense foi para dentro de campo e foi pressionar o Santo André, foi para cima. E isso foi recompensado quando aos 20 minutos Alan, de novo Alan, fez um golaço e abriu o placar pro Fluminense. Lá atrás, Rafael tava salvando pra caramba. Assim como tinha feito uma boa atuação contra o Corinthians, nesse jogo contra o Santo André fez várias defesas. E ainda no primeiro tempo, o roteiro perfeito pra Fred ter uma volta à sua altura. Pênalti pro Fluminense, vai o camisa 9 na cobrança, paradinha, faz o gol e o Fluminense abre 2-0. O Santo André ainda diminuiu pra 2-1, mas o Fluminense venceu aquela partida fora de casa e, pelo menos naquele sábado do jogo, dormiria fora da lanterna.
O único problema era a sequência de jogos que vinha pela frente. Se o Fluminense não caiu contra o Santo André, era uma certeza de que ia cair nas próximas rodadas, já que pela frente tinha Internacional, Goiás, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Palmeiras, todos eles brigando ou por vaga na Libertadores ou pelo título, ou seja, o Fluminense era uma questão de tempo até cair para a segunda divisão. Mesmo assim, aquela vitória deu uma empolgação grande, Fred de volta, fazendo gol, e mais de 30 mil tricolores estavam no Maracanã no domingo seguinte para ver Fluminense e Internacional, jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Começa o jogo no Maracanã. E o maior desejo da torcida tricolor naquele domingo era de que Fred voltasse a fazer as pazes com o torcedor do Fluminense. Apesar de ter marcado contra o Santo André, era fora de casa, e essa era a chance de, com o Maracanã com um público bom, voltar a marcar e mostrar que o Fluminense ia reagir no campeonato. O problema é que faltou combinar com o Internacional sobre isso. O primeiro banho de água fria da tarde foi Alexandro quem deu em cima do Fluminense, marcando 1-0. O zagueiro Gum, recém-chegado no Fluminense, ainda empatou no primeiro tempo numa cabeçada muito boa. Só que o segundo banho de água fria vem depois de uma jogada de Marquinhos pra cima desse mesmo Gum e fazendo o segundo gol do Inter já no segundo tempo, 2-1 para os gaúchos. Até que aos 42 minutos, Gum já deu a tônica do que seria a carreira dele toda no Fluminense. Já muito criticado pela torcida pela falha no segundo gol, Gum foi colocado por Cuca como centroavante no final da partida. E mais uma vez, deu certo, ele domina, faz um gol de centroavante mesmo, um golaço, e empata a partida deixando um misto de conseguimos o resultado no final, foi emocionante, mas perdemos 2 pontos em casa. Depois desse jogo cansativo contra o Inter num domingo de sol, nessa mesma semana o Fluminense tinha uma partida válida pela Sul-Americana. O Fluminense já estava nas quartas de final, tinha eliminado Flamengo e Alianza Atlético do Peru nas fases anteriores e agora enfrentaria a Universidade de Chile. A primeira partida era no Maracanã, quinta-noite, um público muito baixo, desanimado devido àquele empate lá de domingo contra o Internacional. Só que esse jogo seguiu o roteiro inverso da partida contra os gaúchos. Cuca colocou o time pra frente escalando 3 atacantes, Maicon, Alan e Fred, e foi recompensado. No primeiro tempo, gol de Fred, no segundo tempo, com menos de 1 minuto, segundo gol de Fred. 2-0 e o Fluminense caminhava firme para chegar nas semifinais da Sul-Americana. Ou não. Seria o roteiro perfeito, Fred fazendo as pazes com a torcida, vitória sem levar gol em casa, mas faltou combinar com a Universidade de Chile. Em 5 minutos eles marcaram 2 gols, empataram a partida e fez aquele torcedor que foi contra a Universidade de Chile se sentir do mesmo jeito que aquele torcedor que foi contra o Internacional. 2-2 e um gosto de eliminação na boca, parecia um velório no final do jogo. O Fluminense tá um pouco triste, Cuca. Como é que você vai talvez recuperar esse fogo? Não sei se eu estou errado, mas eu percebi isso. No segundo tempo, né? Depois do 2-2 é natural. É um baque, né? Aí o torcedor ele reclama com toda a razão que ele tem, porque ele está sofrendo já faz tempo. Semana passada aí o Lanterna do campeonato pôs o maior público da rodada, então a gente não tem nem o que falar do torcedor, não tem que reclamar nada. Mas quando você toma o 2-2, por mais que você queira, o pessoal dá uma baixada de guarda, né? Então, essa competição era importante não tomar gol, foi falado aqui, até entrei no segundo tempo, falei, se nós fizermos o 2-0, fica muito bem encaminhado. E o adversário, numa oportunidade que tem, não na segunda, na primeira faz o gol. E daí o time senta. E para piorar todo o ânimo do Fluminense, 3 dias depois, às 16 horas e 17 minutos, nós já estávamos perdendo por 2-0 para o Goiás lá no Serra Dourada. Sem Dario Conca para essa partida, Cuca testou um esquema com 3 zagueiros e aparentemente não deu certo, né? A única chance que o Fluminense teve no primeiro tempo, Mariano tabelou com Fred e marcou um gol que pelo menos diminuiu os danos ali daquela partida, né? 2-1 e fomos pro intervalo. No segundo tempo, Fred fez outra boa jogada, sofreu a falta e Eck Gonzalez bateu espetacularmente no ângulo e empatou a partida 2-2. Mesmo não jogando tão bem nessa partida contra o Goiás, o Fluminense chegava à sua 4ª partida sem derrota. Era um feito inacreditável se a gente comparasse com aquele cenário lá contra o Flamengo. Porém, ainda era muito pouco, já que dessas 4 partidas sem perder, tinha apenas 1 vitória e 3 empates. Sem contar que o cenário nesse momento, após a 31ª rodada contra o Goiás, ainda era bem ruim, porque o Fluminense ainda estava numa diferença de 5 pontos para fora da zona de rebaixamento. E sem contar que agora só faltavam 7 jogos. Quinta-feira, 9 horas da noite, time na lanterna e chuva.
Ó, meus parabéns a todos os tricolores, aos 13 mil tricolores que foram na partida contra o Atlético Mineiro no Maracanã. E mais ainda, porque foi pra essa rodada aí que os matemáticos disseram que o Fluminense tinha 98, alguma coisa de chance de rebaixamento. Depois da péssima atuação contra o Goiás, Cuca voltou ao esquema de 2 zagueiros. Colocou o Conca também de titular, né? Tinha voltado daquela partida. E testou o Eck Gonzalez, que tinha ficado no banco contra o Goiás, agora como titular. O time que entrou em campo foi Rafael, Mariano, Gum, Dalton e Dieguinho, Diogo, Diguinho, Conca e Eck Gonzalez, e no ataque Maicon e Fred. E olha que deu certo, depois de muita pressão, de pênalti, Fred abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo. E com apenas 1 minuto do segundo tempo, Dario Conca ampliou, fez 2-0 e praticamente garantiu o resultado para o Fluminense. Bateu no canto. Tudo bem que depois de uma falha de Rafael, o Diego Tardelli diminuiu. Mas também foi nesse jogo que aquela faixa "lutem até o fim" estava exposta lá na arquibancada do Maracanã. E foi isso que os tricolores fizeram. Mesmo tendo o resultado favorável, continuaram pressionando e era mais fácil o Fluminense fazer o terceiro do que propriamente o Atlético empatar a partida. No fim das contas, apesar de ter vencido e continuado na lanterna, a vitória contra um postulante ao título deu uma injeção de ânimo no Fluminense naquela rodada. Dia 1º de novembro, o Fluminense foi até o Mineirão encarar um Cruzeiro e os dois times vinham numa sequência muito boa. E o Fluminense sabia que um empate nesse jogo não era tão ruim, afinal de contas o Cruzeiro vinha numa sequência de 7 jogos sem perder, 6 vitórias e 1 empate. A única mudança em relação ao jogo contra o Atlético Mineiro foi de Fernando Henrique no lugar de Rafael. E as 50 mil pessoas que estavam no Mineirão e que faziam uma pressão absurda quase infartaram quando logo no início do jogo Maicon recebeu o lançamento, driblou Fábio, mas tropeçou nas suas próprias pernas e perdeu o gol. O goleiro caiu sozinho, Maicon. Cuca se desespera, Maicon perde, sem goleiro, caiu. E como diria Muricy Ramalho, a bola pune. Minutos depois, Jonathan recebeu o passe de Gilberto, bateu no cantinho, no canto que estava Fernando Henrique, e abriu o placar para o Cruzeiro. Veio abaixo o Mineirão e veio tanto abaixo que pouco depois Diogo fez pênalti em Guerron e o Cruzeiro tinha a chance de ampliar o placar já logo na sequência. Vem para a cobrança o Wellington Paulista, o Wellington bateu o pênalti para fora! Perde o pênalti o Wellington Paulista! E aí você pode estar pensando, nesse momento que a sorte sorriu pra gente, né? Errado. Mais alguns poucos minutos, mais pressão do Cruzeiro, o Wellington Paulista recebeu um lançamentaço, driblou toda a zaga do Fluminense e marcou o segundo gol, humilhando o Fluminense naquele primeiro tempo. Vale lembrar que o Cruzeiro ainda teve mais 2 chances claríssimas de gol no primeiro tempo, mas não matou a partida. E aí veio o intervalo. E aí, Cuca fez umas mudanças meio malucas para quem tá perdendo por 2-0. Tirou um meia central, Eck Gonzalez, e colocou um meia esquerda, Tartá. Até aí, tudo normal, mas aí ele tirou um volante, Diguinho, para colocar um zagueiro, Digão, e voltou para aquele esquema de 3 zagueiros que tinha dado completamente errado contra o Goiás. No Cruzeiro, aparentemente, também teve uma mudança. Sai os 11 jogadores e não entra ninguém. E aos 10 minutos, Maicon errou em voleio e Gum, novamente Gum, diminuiu o placar, 2-1. Depois disso, Fred precisou de 15 minutos para fazer o que parecia impossível. Recebeu um lançamentaço de Dario Conca, dominou e empatou a partida. Ficou cara a cara, bateu pro gol! Gol! E depois de uma grande jogada de Maicon pela direita, bateu de primeira e virou o jogo pro Fluminense, 3-2 em cima do Cruzeiro. Vocês têm noção do que era isso na época? A gente era lanterna, a gente já estava rebaixado. Nessa época, a gente não sabia que aquele jogo contra o Atlético Mineiro seria o início de uma arrancada de vitórias. Então, pra gente era uma surpresa total. A narração de Luiz Carlos Júnior do terceiro gol é muito boa e merece ser relembrada agora no terceiro gol de pro Fred. Maicon. Tá sozinho porque o Fred tá fora da grande área. Maicon na jogada individual, cortou, voltou o lance, Fred bateu! Gol! É do Fluminense! Fred de novo! O Fluminense consegue o que parecia impossível! O Fluminense vira o jogo no Mineirão com 2 de Fred! 3 para o Fluminense! 2 para o Cruzeiro. Fred mais uma vez não comemorou. Grande jogada do Maicon. Fred
3-2 E Fluminense. bem, depois de segurar como pôde, o Fluminense fez uma das maiores viradas épicas da sua história e terminou uma rodada fora da lanterna pela primeira vez em 13 rodadas. Foi ali que a chave virou. Lembra daquele jogo contra a Universidade de Chile que a gente abriu 2-0 e tomou empate no Maracanã? Na quinta-feira, logo após essa cansativa virada aí contra o Cruzeiro, o Fluminense já estava em Santiago jogando a vida na Copa Sul-Americana. Eu confesso que me lembro muito pouco dessa partida. Eu vi na escalação que o Cuca manteve os 3 zagueiros, ou seja, ele já começou a acreditar no sistema. O empate por 0-0 classificava os chilenos, então o Fluminense teve que atacar mais. E aí, aos 15 minutos do segundo tempo, Frederico fez o gol único da partida, Fluminense classificado, vitória por 1-0, estávamos nas semifinais e é importantíssimo lembrar que o jogador que tinha ficado 3 meses fora, agora tinha média de 1 gol por jogo, 7 jogos, 7 gols para Fred. E sabe quem é que ficava mais feliz com isso tudo? A filha dele, Giovana, que todo gol tinha uma mensagem para ela na câmera em rede nacional. Juega la semifinal el equipo de Brasil. Papai te ama, filha! Papá te ama, filha. Um saludo para la hija. Mira, Fred. Pra você que tá assistindo aí o Sessão Memória, parabéns, tá assistindo no dia do lançamento, no domingo, meus parabéns. Eu resolvi dividir esse vídeo em 2 partes porque ele tava ficando grande demais e eu não gosto de vídeos gigantescos aqui no Raiz Tricolor. Então esse tem 13 minutos, o próximo deve ter mais ou menos uns 15, 16 minutos. E se você está assistindo essa primeira parte na data de lançamento, aí bem próximo da data de lançamento, quarta-feira vai sair a segunda parte do vídeo, beleza? Se você está assistindo já depois de um tempo de lançado, a segunda parte provavelmente já está aparecendo aqui agora, beleza? Muito obrigado a todos, saudações tricolores, e não se esqueça de dar a moral aqui do like aqui embaixo, compartilhar esse vídeo, porque quarta-feira já tem a segunda parte, ou então já clica aqui para ver a segunda parte. Valeu!